A sociedade em Jujutsu Kaisen é de muitas formas um espelho do nosso próprio mundo. Podemos observar uma valorização por poder e o que ele representa, mas também uma raiz tradicionalista que se sustenta para que aquele sistema seja regido da forma idealizada pelo certo grupo dominante. Vidas sem um propósito aparente, sendo levadas por uma máscara social de benevolência, arriscando suas vidas todos os dias, utilizando aquilo que nasceram, que entre muitas aspas, seriam seus dons, até sua morte, onde serão enxugados e trocados somente como engrenagem, como mais um. É isso que Suguru Geto enxerga. Muito interessante pensar que a introdução de Satoru Gojo, tanto em Jujutsu Kaisen Zero quanto na série mais famosa Jujutsu Kaisen, é de um professor descompromissado, otimista e confiante. Um sujeito bobo e acolhedor, mas de algo era certo. Ele era forte. Forte o bastante para ditar regras contra as decisões do sistema, impedindo a execução dos dois protagonistas das respectivas partes. Porém, força por si só não é mudança, existe um fator ainda mais poderoso em jogo, o poder ideológico. Gojo, em seus anos como aluno na escola Jujutsu, era tomado por um senso de superioridade e rebeldia, onde tinha em sua cabeça algo que no universo de Jujutsu é evidenciado. Força é igual a dominância, ou seja, ser forte não é sobre ter capacidades além do que a maioria, mas também sobre a capacidade de predominar suas vontades aos outros. Em resumo, para ele os fortes mereciam seu respeito. E os fracos? Bom, eram fracos. Interessante ver que, não muito diferente de seu amigo, Geto tinha a mesma mentalidade, porém enquanto Satoru demonstrava em tons de deboche e sarcasmo, Geto falava sério, demonstrando que esse lado que futuramente iríamos enxergar de Suguru sempre existiu. Mas antes do mesmo se perder, ele tinha barreiras, um senso de justiça, algo que dava propósito para suas ações. Gojo nunca soube se conectar com aqueles em sua volta, não só por não ser uma das pessoas mais simpáticas, mas também por sua condição. Ele era forte demais. Nascido em um dos principais clãs daquele mundo, ele nasceu abençoado com os 6 olhos e a técnica do ilimitado. É dito que até mesmo em seu clã, Gojo era uma raridade. Raridade tanta que seu nascimento desequilibrou o mundo. As relações que ele cultivava eram superficiais. As pessoas não gostavam dele, e sim de sua utilidade. Era como se sua identidade fosse o que ele era capaz de fazer. Porém, com Geto era diferente. Ele não só entendia e se conectava com o mesmo, como também fazia o papel de mediador em tudo que o Gojo não era bom. Era ele que pedia desculpas, era ele que se relacionava com as pessoas, era ele que discordava da visão de não proteger os mais fracos. Em resumo, ele era a luz de Gojo. Ambos enxergavam o sistema de formas diferentes, mesmo com a mesma separação entre fracos e fortes. Para Geto, tudo tinha uma explicação para o seu trabalho, ou seja, existia um propósito. Ele abraçava essa visão não só por ser seu dever, mas sim porque aquilo trazia um sentido para sua vida, um sentido para todo aquele trauma. Seu poder se consistia nisso, engolir seus traumas e o sentimento negativo de toda uma sociedade, de novo e de novo. Pois aquele gosto amargo do que tem de ruim na sociedade tinha um sentido, mas tinha mesmo? Ambos são designados a uma missão onde deviam proteger uma garota. Garota essa que aparentemente era normal, mas não, ela era o receptáculo do mestre Tengai. Sua existência e propósito foram ditados sem sua bênção, ou seja, ela não tinha direitos além do seu destino de morrer em fusão com Tengai. Ou seja, o desejo individual do ser não é importante quando posto em frente ao que domina o mundo Jujutsu. Ela enxergava um significado em sua função, mas mesmo assim, ainda era só uma garota. Gojo e Geto devem a proteger tanto de mercenários contratados por um grupo extremista religioso, provindo de pessoas comuns, como de mestres de maldições. Os dois lados da sociedade, por seus interesses próprios, estavam a caçando. Mas além de a proteger, eles viveram com ela, se divertiram com ela, passaram um dia deixando ela aproveitar o que ela deveria ter, uma vida tranquila. Gojo se vê tendo que se conectar a fundo com aquela que era apenas uma obrigação para ele. O fim, já sabemos qual foi. Shiguro Toji é a representação perfeita de como a sociedade pode te apagar. Ele vem de uma família onde tudo que importa é sua energia amaldiçoada e suas capacidades. Porém, o mesmo nasceu na condição de zero energia. Logo, foi rejeitado e apagado de todas as formas possíveis. Tanto ao ponto de querer se provar, se validar, se tornando uma pessoa sombria com o passar do tempo e exercendo seu papel de um mercenário. É interessante tecer a crítica de que Toji, mesmo sem energia, tem capacidades muito acima que qualquer outro feiticeiro padrão, mas é igual ao nosso mundo. O sistema enxerga só o que lhe dá valor, não importa o que você é capaz. Se não entra naquilo que valorizamos, é descartável. E bom, para se autoafirmar, ele compra a briga com aquele que representa o que é mais injusto para ele, o poder que o sistema tanto valoriza. E vence. Ele realmente mata Gojo, consegue matar a garota e humilha Geto, mas por descuido do mesmo,
é surpreendido de volta. Jujutsu tem diversas referências ao budismo e podemos enxergar com clareza o paralelo entre a iluminação de Geto e Gojo. Gojo em toda a missão foi colaborativo, usando de seu poder para ajudar, porém quando mesmo se viu encurralado, o que ele fez foi trazer à tona seu lado oculto, seu lado egoísta, onde decide resolver tudo sozinho, e foi assim que ele quase morreu. Ele se importou com a Amanai, mas também ao voltar e acender a sua iluminação, no momento de quase morte, ele admite para si mesmo que ele não estava triste. Ele estava apenas contemplando tudo isso, no meio dos céus. Porque mesmo que ele queira se conectar e entender aqueles que ele protege, ele não consegue compreender e se conectar completamente. É quase uma persona. Máscara social é a maneira como os indivíduos adaptam seu comportamento e identidade para se ajustarem às expectativas sociais e contextos específicos. Gojo se adaptou àquela situação. Ele foi empático com a garota. Geto disse a Amanai antes de sua morte que os mesmos já tinham decidido que se caso ela quisesse, eles a protegeriam para que ela não precisasse se unir a Tengen. Mas Gojo também é aquele que é implacável. Ele não pode compreender todos. Mas o que ele poderia fazer foi feito. Ele é o homem que decide cuidar do filho daquele que quase o matou, mas também é o homem que o mata. Naquele momento de euforia, Gojo não só teve compreensão do Jujutsu em si, mas das suas capacidades e do que ele precisava fazer. Toji deixou a bênção para ele, enquanto para Geto, sua maldição. Aquele que auto se intitulava como primata fez ele enxergar aqueles que ele jurou proteger, aplaudindo de uma maneira ensurdecedora a morte de uma inocente. E aquilo foi traumático. Para Geto, suas motivações e sentido de vida foram colocados em xeque. Gojo sugeriu matar todos aqueles no recinto, mas Geto não aderiu. Aquela imagem não saiu de sua cabeça com o passar do tempo, na realidade só piorou. A relação de Geto e Gojo tem diversas formas de serem lidas, mas uma coisa era certa, eles sentiam amor. Para eles, o outro era sua luz, seu ponto de identificação. Afinal, ambos eram os mais fortes. Mas após essa missão, Gojo se tornou o mais forte. Logo, o distanciamento entre eles foi algo natural. No trio Gojo, Geto e Shoko, ela sempre se via isolada pois não conseguia viver a mesma realidade que seus companheiros. Mas agora Geto também estava distante, fumando, emagrecendo, se perdendo em seus devaneios, enquanto Gojo se aprimorava e ia em missões solos. Ele não conseguiu ver seu amigo cair naquele abismo que o olhava. Cada vez mais o confronto entre a máscara que ele tinha sobre proteger, exorcizar e consumir era confrontado com o amargor do ódio àqueles que provocaram tudo isso. Geto sempre foi extremista, as coisas para ele sempre foram muito preto no branco. Não enxergava os nuances, ele sempre precisou de um sentido para aquilo que ele vive. E foi aí que ele conversou com Yuki, outra que, igual a ele e Gojo, era de classe especial. Mas muitos não entendem que Yuki não foi responsável pela queda de Geto. Ela não mandou em nada, ela apenas estava refletindo sobre a causa das maldições e a maneira de como acabar com isso. Ninguém seria louco o suficiente a ir no caminho mais extremo de exterminar os não feiticeiros. Mas aí ela fez algo pior que sugerir ou mandar. Ela deu um significado a ele. Agora ele tinha um significado nobre que respondia ao seu preconceito com não feiticeiros. Ele realmente podia abraçar aquilo que o consumia e admitir em voz alta. Aquele era seu eu verdadeiro. Surpreendido com a notícia que Geto causou um massacre, mas principalmente que tinha matado até os próprios pais, ele o confronta. Daí que vem o debate mais famoso em Jujutsu. Você é o mais forte porque é Satoru Gojo, ou é Satoru Gojo porque é o mais forte? Aquilo era um ataque à identidade de Gojo, pois naquele momento, mesmo que ele tenha mudado sua mentalidade, ele não tinha certeza daquilo que o movia. Você é aquilo que pode fazer, ou você é capaz de fazer aquilo que faz por ser quem é? Essa é a questão principal do personagem de Gojo. Ele é amaldiçoado pelo seu poder e com o tempo percebe que não importa o quão forte ele seja, ele não é capaz de salvar todo mundo ou mudar as pessoas. Ele é a representação da desconstrução do conceito força. Enquanto ele é o ser mais poderoso do mundo, onde tem capacidade de fazer tudo o que quer, ele quase nunca vence. E não é capaz de ir contra o sistema, pois não adianta matar todos aqueles que estão em comando. Logo, outros tradicionalistas entrariam no lugar e nada mudaria. Ele não pode utilizar seu poder para parar Geto, pois nem mesmo ele sabia se estava certo ou errado, pois se Geto tivesse seu poder, ele poderia impor suas vontades, e sabemos que a vontade daquele que rege a sociedade é dita como verdade. Por isso Gojo decide se tornar professor. Não é uma área comum para pessoas como ele, mas ele quer criar uma geração forte, não só em poder para ele não continuar no topo sozinho, mas forte em ideologia e empatia, para assim mudar as amarras e o que a sociedade dita como correto. Geto não estava totalmente errado quando tecia críticas à sociedade, e aqueles extremistas que aplaudiram a morte de Amanai, e aqueles que mantinham em cativeiro duas crianças inocentes.
mas se perdeu em seu discurso, pois o que lhe faltava era equilíbrio. Equilíbrio esse que pra mim é representado pelo personagem de Yuta, que nasceu quase na mesma condição de Gojo e sofreu com a crueldade da sociedade de Jujutsu. Mas diferente de seu professor, Geto, que queria tirar a rainha das maldições de Tia, em Jujutsu Kaisen Zero ele utilizou do amor para vencer e proteger aquilo que era importante para ele. Geto se perdeu pois não conseguiu tirar o trauma de seu coração e nem enxergar que existem pessoas diferentes daqueles que causaram tudo o que lhe perturba. Que as maldições e os sentimentos negativos das pessoas não são problemas delas, como se as mesmas quisessem causar esse mal, e no fim ele mesmo se tornou uma maldição para aquele que o mais amava. Adeus, meu único e melhor amigo. Não sabemos ao certo o que Satoru disse como últimas palavras para Suguru, mas é dito por GG que essas palavras já tinham sido mostradas em Jujutsu Zero. Satoru nunca superou a perda de Geto, isso sempre foi um peso. Ele foi selado por ser surpreendido ao ver o corpo de seu amigo, ele em seu pós-vida admite que queria que o mesmo estivesse lá, e sem entrar muito sobre analisar o final de Jujutsu, eu gosto das conclusões. Gojo conseguiu criar uma geração que pensa no todo, forte e empática para lutar contra o sistema, mas também teve que ser o monstro que o poder dele o transformava, para matar todos os anciões e confrontar o rei das maldições. Mas ele não se tornou um monstro sozinho, e mesmo que morreu só, ele não estava sozinho. Tanto Geto quanto Gojo tiveram o mesmo fim. Ambos morreram no mesmo dia e foram usados como ferramentas, como uma engrenagem naquele sistema. Mas Gojo não estava só. Ele criou um futuro movido e transformado pela educação, pois só poderemos moldar e mudar o hoje a partir do ensino. Ensino esse que é muito pavimentado pela relação do professor ao aluno. Gojo nunca conseguiu se conectar perfeitamente com as pessoas. Ele tinha uma barreira que distanciava metaforicamente e literalmente o mundo dele. Mas ele confiava em seus alunos. E seus alunos, bom, tiveram o melhor professor. Agora eles estavam fortes. Ninguém estava sozinho. Mesmo que tiveram que sacrificar tudo, serem egoístas para vencer o monstro que aquele mundo representava. Existia um futuro. Shoko disse, né? Eles não estavam sozinhos, idiotas. Mas eles se sentiam sozinhos. Agora será diferente, e acho que já tivemos o necessário de Satoru Gojo. Bom, esse foi o vídeo, espero que a conversa tenha feito vocês refletirem e pensarem em o que a obra e esses personagens representam, mas como também isso pode dialogar com o nosso mundo. Espero que curtam e continuem a conversa nos comentários. Lembrando que mais de 90% da galera recente que assiste meus vídeos não são inscritas, então recomendo se inscrever e acompanhar os vídeos aqui do canal. Caso queira contribuir com um projeto 100% independente, tem a chave Pix do canal na tela. Qualquer ajuda é bem-vinda e de resto é isso. Tchau. Desculpa, Amanai. Eu sinto muito. Eu nem estou bravo por você agora. Eu não odeio ninguém. É que nesse exato momento, o mundo parece perfeito.